Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui do canal Mensagens Kardecistas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Esquenta de Segunda, esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa semana, nós finalizaremos o capítulo 24, estudando os últimos 3 itens, 17, 18 e 19. No Evangelho de Lucas, lá no item 17, encontramos as seguintes palavras de Jesus: Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. E ainda no Evangelho de Marcos, lá no item 18, se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essas palavras do Cristo podem parecer duras, mas são um chamado ao entendimento da verdadeira felicidade e do real propósito da vida. Jesus nos ensina que seguir seus passos exige renúncia, coragem e perseverança. Mas o que significa, na prática, carregar a nossa cruz? Significa que cada um de nós tem desafios e tribulações a enfrentar, e que a verdadeira vitória não está na acumulação de bens ou na aprovação do mundo, mas no crescimento espiritual que adquirimos ao superar as dificuldades da vida. Jesus nos diz que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e aquele que a perder por amor dele e do Evangelho, a encontrará. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou desprezar a vida material. Pelo contrário, significa que não podemos colocar o materialismo acima dos valores espirituais. Como explica o Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles que renunciam à fé para preservar bens terrenos, poder ou status, sacrificam as verdadeiras riquezas celestes pelos prazeres passageiros da vida. Mas ao contrário, o que acontece com aqueles que aceitam as dificuldades em nome do bem e da verdade? Eles recebem, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Em outras palavras, tudo o que passamos aqui, cada aprovação, cada injustiça, cada sacrifício pelo bem, é um degrau na nossa evolução espiritual. E vejam, nos dias de hoje, seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus continua sendo um enorme desafio, porque vivemos num mundo de individualismo, e o verdadeiro cristão pratica a solidariedade. Em um mundo de julgamentos e intolerância, o verdadeiro cristão busca a compreensão e a paciência. Em um mundo de materialismo, o verdadeiro cristão valoriza os bens espirituais acima das posses passageiras. Mas aqueles que escolhem esse caminho, muitas vezes enfrentam resistência e até perseguição, como nos ensina Jesus. Rejubilai-vos quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis compensados no céu. Isso significa que não devemos nos preocupar com a aprovação do mundo, mas sim com a fidelidade à nossa consciência e aos valores que realmente importam. Cada um de nós tem uma cruz a carregar. Pode ser uma doença, um problema financeiro, um conflito familiar ou uma luta interna para vencer
nossas próprias imperfeições. Mas Jesus nos ensina que a cruz não deve ser um peso insuportável, e sim uma ferramenta de transformação. Como podemos, então, carregar nossa cruz sem desânimo, aceitando as provas como oportunidades de crescimento? As dificuldades da vida não são castigos, mas sim lições que nos ajudam a evoluir, mantendo a confiança em Deus e em sua justiça. Sabemos que nada acontece por acaso e que tudo tem um propósito maior. Praticando a resignação ativa, aceitar as dificuldades não significa cruzar os braços, mas sim enfrentá-las com coragem, buscar sempre o melhor caminho. Em vez de perguntar por que eu, devemos nos perguntar o que posso aprender com isso. Jesus nos adverte sobre aqueles que sacrificam as bênçãos espirituais pelos prazeres passageiros da terra. Ele diz que aos que já receberam sua recompensa no mundo, nada mais restará na vida espiritual. Isso nos leva a refletir o que realmente tem valor na nossa existência. A riqueza que acumulamos ou os laços de amor que cultivamos? O prestígio que conquistamos ou a bondade que espalhamos? O conforto material ou a paz de consciência? O Espiritismo nos ensina que a verdadeira felicidade não está no que possuímos, mas no que somos e no que fazemos pelo próximo. Quando desencarnarmos, levaremos apenas as conquistas do espírito, o bem que fizemos, os sentimentos que cultivamos, as lições que aprendemos. Ser espírita é ser cristão, é assumir o compromisso de carregar nossa cruz com coragem, sem reclamar, sem desistir, sem buscar atalhos fáceis. É compreender que as dificuldades da vida são oportunidades para fortalecer nossa fé, para desenvolver paciência, compaixão e humildade. E encerramos com a seguinte reflexão: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar. Que possamos seguir esses ensinamentos com o coração leve e confiança de que, ao final da jornada, encontraremos a verdadeira paz e a felicidade eterna no reino dos céus. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, se chegaram aqui é porque assistiram. Leiam esse trecho do capítulo 24, que é o finalzinho do capítulo, itens 17, 18 e 19. E na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, nós aprofundaremos essas reflexões e traremos tantas outras. Fiquem todos e todas com Deus e até quarta-feira.